A gente vive numa sociedade medrosa. Talvez a gente nunca teve tanto medo que nem a gente está tendo agora. Principalmente falando do nosso momento atual, talvez dessa crise que estamos presenciando. Muitas pessoas perdendo coisas. Mas no geral, mesmo antes dessa crise, mesmo quando a nossa sociedade estava em momentos perenes, vamos dizer assim, momentos estáveis, de estabilidade, mesmo assim as pessoas tinham um comportamento em comum, que é ter medo de tudo praticamente. E isso, de certa forma, é algo que vem acompanhando desde a pré-história. O nosso cérebro, desde que o ser humano, um dos primeiros seres humanos que existiu, estava sobrevivendo na selva, ele tinha que ter medo porque isso era um mecanismo que fazia com que ele sobrevivesse. E com esse medo ele conseguia se preparar, né? Medo de animais, medo de catástrofes que aconteciam na natureza. E esse comportamento, mesmo que a gente e as pessoas que vivem na sociedade moderna, na famosa selva de pedra, na cidade, ele acompanha, porque é algo que acaba sendo genético. São genes que acabam acompanhando a gente por sermos descendentes, de certa forma, desses primeiros seres humanos, né? E o cérebro é muito parecido, né? Claro que o nosso cérebro se desenvolveu, mas o nosso cérebro primitivo acaba por replicar esses comportamentos, né? E um desses comportamentos é o medo, a ansiedade. Mas o medo, de certa forma, falando resumidamente, ele não existe. Vamos pensar assim, né? Ou pelo menos é algo extremamente subjetivo. Que assim, falando no sentido amplo, no geral mesmo, né? Não temos mais animais que estão correndo atrás da gente. Estamos correndo risco de catástrofes diariamente? Sim, mas muito menos do que naquela época da pré-história. É raro você ver um tigre atrás de você se você mora na cidade, até se você mora no campo, talvez. A mídia, ela é muito tendenciosa. Ela coloca lá coisas que podem acontecer, né? Que acontecem às vezes, tipo mortes, grandes acidentes, batidas de carro, quedas de avião, mas ela coloca isso porque isso gera audiência. E a mídia normalmente coloca coisas que não acontecem, mas normalmente tudo que não acontece vai gerar mais audiência. Então assim, ela não vai colocar normalmente histórias cotidianas de uma senhora que conseguiu pagar a conta dela, independente sei lá, de coisas que acontecem no dia a dia, sabe? Coisas cotidianas, histórias de uma criança que estava brincando com o pai e de repente o coelhinho dele morreu, vamos dizer assim. Coisas normais que acontecem com mais frequência, a mídia não vai colocar. Sei que foram exemplos muito estranhos, mas assim, coisas normais a mídia não coloca. Coisas que não acontecem com tanta frequência, a mídia coloca e a gente acaba sendo condicionado, se a gente não tomar cuidado, acreditando que essas coisas vão acontecer, né? Isso falando no medo no sentido geral, né, da palavra. Agora o medo, falando agora principalmente no mundo dos negócios, na vida empreendedora, ele é algo que precisa ser entendido, tanto biologicamente, que nem a gente fez agora, e tanto nesse contexto do empreendedor. Basicamente as pessoas elas têm alguns tipos de medo. O primeiro deles seria o medo de perda. Perder alguma coisa, né? Perder a estabilidade, perder os benefícios. Isso a gente vê normalmente quando você está iniciando a sua carreira empreendedora, tem um trabalho estável, mas pensa, poxa, se eu sair daqui eu vou perder a minha estabilidade, provavelmente. E às vezes, o que acontece é que as pessoas têm medo até quando elas estão querendo parar de fumar, vamos dizer assim, né? Querendo uma vida mais saudável. E elas não querem parar porque elas vão sentir falta do prazer momentâneo, né? Elas querem evitar a dor. Mas o que acontece é que a gente precisa colocar na balança o que a gente vai perder e o que a gente vai ganhar. E se a gente conseguir ver de maneira clara o que a gente vai ganhar, baseando no que a gente quer realmente para nossas vidas,
a gente vai ver que a médio e longo prazo vai valer a pena. Por exemplo, a gente vai perder talvez o cafezinho da nossa empresa, que a gente tem um emprego fixo hoje, vai perder o salário fixo, mas tem a possibilidade de ter mais liberdade e ganhar mais dinheiro, né? A gente consegue criar produtos que vão satisfazer mais necessidades de consumidores e, por consequência, a gente ganha mais dinheiro, né? Perde uma coisa, mas ganha algo melhor. Talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. A gente perde, por exemplo, o prazer do cigarro, mas a gente ganha mais autocontrole. A gente perde, por exemplo, o prazer de ter fast food, de coisas ruins, né? Mas que são boas, no gosto pelo menos, sei lá, são comidas boas, né? Coca-Cola, essas coisas processadas, né? Mas elas não são saudáveis. A gente vai perder esse prazer, mas a gente ganha uma vida mais saudável, uma vida com mais energia, um corpo melhor, né? Se você é casado, você vai proporcionar algo melhor para sua esposa, por ter mais energia, por estar mais em forma. Então são coisas que a gente precisa colocar na balança. Outro medo também seria o medo do processo. As pessoas são normalmente curto-prazistas, né? Pensam a curto prazo e elas têm medo dos desafios que elas terão que enfrentar caso, por exemplo, ela tenha que sair do emprego. Ela sabe que ela vai ter que estudar muito, ela sabe que ela vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ser mais disciplinada, né? E de novo eu falo, bom, mas isso é algo que você vai precisar fazer, colocar na balança e algo que você vai ter que pensar, poxa, se eu fizer isso, tudo bem, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Então eu não preciso ter medo do processo, eu não preciso ter medo de perder algo, um prazer de agora para conseguir algo no futuro, né? Então esse seria o segundo medo que a pessoa normalmente tem, que é parecido com o primeiro, mas é mais o medo sobre o processo, né, de mudança. E o terceiro medo, talvez seria algo que paralisa mais as pessoas, né? Que seria o medo de que, e se não der certo? As pessoas pensam, poxa, se não der certo eu vou perder meu emprego, vou ficar sem nada, né? E vou falir. Mas assim, no pior dos cenários, você vai, tudo bem, falir, vamos dizer assim. Porém, hoje você tem que pensar assim, no Brasil, se você fale, você pode usar essa experiência para construir outra coisa, né? Claro que eu não quero entrar aqui em boas práticas que você tem que ter para começar uma carreira empreendedora e quando você sai do seu emprego. Você tem que ter uma reserva guardada de dinheiro, lógico, né? Seria o ideal. Mas assim, mesmo se você não tiver, que seria assunto para outro vídeo, né? Mesmo se você não tiver, não seria a pior coisa da sua vida. Você está no Brasil que você pode falir. No Brasil, num país que você pode falir, que é o Brasil, né? Outros países não possibilitam você de falir, né? Não te dão essa chance. Lá você não pode correr muito risco. Se você fale, alguns países que eu não sei dizer especificamente, mas mais para a Europa, se você fale, você acaba com a sua reputação e eles meio que te expulsam, né? Então não tenha medo do fracasso, pior cenário, né? Que não dê certo. E de certa forma o fracasso ele não existe. Ele é algo que você precisa usar o fracasso como um trampolim para você ter outros resultados. Não existe fracasso, existe coisas que talvez não deram certo, né? Conforme o que você tinha planejado, mas não significa que você não possa usar isso como experiência para ter grandes resultados. É tudo experiência. Tudo se trata de experiência. Se você gostou desse episódio sobre como, de certa forma, ignorar o medo e pensar que o medo é algo subjetivo e algo meio que surreal, vamos dizer assim, meio que irreal, algo que está mais relacionado com o que você coloca como obstáculo e não sobre o que está acontecendo de fato com a realidade. Se você gostou desse ponto de vista, desse pensamento, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado quando a gente postar novos conteúdos, beleza? Um grande abraço, vamos para cima e a gente se vê.